Escrituras Sagradas, livro de Mateus, capítulo 4, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, a leitura que vamos fazer da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário, nós estamos vivendo um tempo que meu coração se alegra. Eu tentei hoje chegar às 8 aqui na cadeira, mas não deu certo. Porque eu fui passando a irmã Georgina por lá e um irmão me parava para contar um testemunho, daí outro me parava para contar outro, alguns me paravam para contar fofoca. Pastor, o senhor está sabendo disso? Eu falei, tô, e já fofoco também. Tem que dar de vez em quando é bom sair do prumo. Né, Ana Lúcia? Dá umas fofocadas na porta ali. Mas, aí uma irmã me para lá atrás para contar um testemunho belíssimo. Deus abençoe, irmã, grandemente a sua vida. Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus tem movido céus e terra em favor daqueles que creem, em favor daqueles que acreditam, em favor daqueles que dependem da permanência perto de Deus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, irmãos? Coloca assim, se possível, a mão sobre o seu peito. Oremos. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, nós vinculamos a nossa vida a Ti. Nós Te adoramos e Te buscamos. Nós sabemos, papai, que Tu tens um chamado para cada um de nós. Tu tens um propósito para cada um de nós. Que nessa noite nós possamos sentir arder em nosso coração a Tua palavra, este chamado, esta missão. E que no nosso propósito de caminhar contigo, possamos ver os sinais, os prodígios, as maravilhas, curas de enfermidades e moléstias entre o povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que está com o seu esposo, com sua esposa, com o seu cônjuge, olha para ele e fala assim: você verá Deus agir em nossa casa. Irmãos, a palavra de Deus que nós lemos fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. O chamado de Pedro, e nessa noite eu vou falar um pouquinho mais sobre o chamado que Pedro recebeu. Todos os chamados que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, ele tinha algo de extraordinário a fornecer. Teve um dos discípulos que foi chamado, que ele estava sentado debaixo de uma figueira, símbolo de conhecimento, símbolo de fartura. E aquele discípulo, ele foi chamado por algo extraordinário. Ele foi chamado porque o Senhor Deus o viu. E quando o Senhor o chamou, ele foi tocado de forma extraordinária porque ele olhou e viu algo que ele não compreendia. Ele tinha o conhecimento, mas Deus tinha algo sobrenatural através de Jesus, e aquele chamado foi estabelecido. No texto que nós lemos, vem Jesus e chama a Pedro. Pedro estava lavando as redes, Pedro estava trabalhando, Pedro estava produzindo. E naquela produção de Pedro, Pedro vivia daquilo, Pedro se sustentava daquilo. Mas quando diz a palavra de Deus que Jesus chama Pedro, também diz a palavra de Deus que Pedro não pensa. Veja bem, Pedro não pensa. Pedro não fica, mas será? Eu fico imaginando as pessoas que tomam a decisão pelo batismo. Tem gente que leva 10 anos para tomar a decisão pelo batismo, sabia disso? Certa vez eu fiz o batismo de uma pessoa que eu tive que perguntar para ela 3 vezes, porque eu não acreditei, se realmente ela não era batizada. Ela chegou e falou assim para mim: pastor, eu preciso tomar a decisão pelo batismo. Eu olhei para ela e falei: o quê?
Pastor, eu preciso descer as águas do batismo. Eu falei, da onde, rapaz? Você tem 40 anos de igreja? Ele falou, sim, eu tenho 40 anos de igreja. E você não se batizou ainda? Ele falou, não, pastor, tomei a decisão agora. Quero descer as águas do batismo nessa semana. Eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus do céu, 40 anos para tomar a decisão mais importante da vida e lógica. Já imaginou Jesus Cristo falando Pedro, Pedro, segue-me, porque hoje te farei pescador de almas. Pedro olhar para Jesus e falar, mas é muito cedo, é muito cedo. Esse negócio não vai funcionar, porque o senhor veja bem, eu tenho que lavar minhas redes, deixa eu ver o que mais tem que fazer. Minha família está em casa, eu tenho compromisso aqui, tenho coisa para fazer lá. Meu irmão, eu vim dizer para você nessa noite uma coisa só. Quando nós encontramos o verdadeiro amor, quando nós encontramos o verdadeiro abraço, quando nós encontramos o verdadeiro sentimento de carinho, de bondade, não ignora não, abraça e vive o momento, porque existe um caminho sem volta, e este caminho é pertinho de Jesus, nos braços dele. E quando Pedro encontra este caminho, quando Pedro encontra essas palavras, diz a palavra de Deus que ele não ponderou, ele não pensou, ele não questionou, ele não se reposicionou, ele não ficou enrolando, ele simplesmente tomou a decisão e foi seguir a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Pedro ouve o chamado, quando Pedro ouve a instrução, ele não estava ouvindo sobre milagre, ele não estava ouvindo sobre cura, ele não estava ouvindo sobre manifestação. Muitos de nós se achegamos a Jesus por conta do que ele tem a oferecer. Então eu vou lá porque eu vou receber um milagre, eu vou lá porque eu vou receber uma cura. Ei, a decisão de Pedro tomada no instinto, na hora, no momento, foi depois de ele ouvir uma palavra que a gente não gosta. No versículo 17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer. No versículo 17 revela a nós o que Pedro ouviu, que fez ele tomar uma decisão importante. No versículo 17, revela a nós o que Pedro teve acesso, que fez ele tomar a decisão mais importante de sua vida. Jesus disse ao povo, eu amo vocês. Não foi isso. Jesus disse ao povo, venha a mim os doentes e eu curarei. Não foi isso que Pedro ouviu. Pedro não ouviu, ei, eu vou te dar prosperidade. Pedro não ouviu, ei, vou te encher de bens. Pedro não ouviu, ei, você nunca mais ficará doente. Pedro não ouviu, ei, eu vou te dar céu e terra. O que Pedro ouviu, a mensagem que está no versículo 17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Pedro ouve isso, quando Pedro ouve isso, eu imagino, eu pondero, eu me coloco no lugar de Pedro e penso, se está chegando algo inevitável, se o Filho do Deus vivo está anunciando algo inevitável, vai acontecer, que opção eu tenho? Qual é a minha opção? Se eu continuar pescando meus peixinhos no mar, eu não verei o extraordinário, eu não vou me arrepender genuinamente, eu não vou ver o que vai acontecer, e eu não vou ser participante do reino de Deus. Irmãos, tem pessoas nessa noite que estão dentro dessa casa de oração, que já perderam as melhores oportunidades de sua vida, e você não sabe o porquê, e eu te conto o porquê que você perdeu as melhores oportunidades da sua vida, porque você não tem certeza daquilo que você quer. Você não tem um objetivo traçado, você não queimou o seu coração ainda em algo que te chame a atenção, porque quando nós encontramos algo que tem valor para nós, nós estamos em um caminho sem volta. Quando nós encontramos Jesus, Ele nos abraça, Ele nos sustenta, Ele está conosco e nos faz sentir protegidos, amados, amparados e com um futuro não de glória, não de bênção, mas sim de dor, de sofrimento, mas Ele estará conosco. Não tenho o que pensar, não tenho o que questionar, não tenho o que ponderar, nós precisamos nos lançar, nós precisamos avançar.
E aí nós vemos Jesus Cristo falando: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão, enquanto você estiver procurando a cura, você não encontrará Jesus. Enquanto você estiver procurando prosperidade, você não encontrará Jesus. Enquanto você estiver procurando as bênçãos, você não encontrará Jesus. Mas quando você encontrar Jesus, você achará tudo aquilo que você precisa para viver dia após dia. E aí nós vemos que Jesus Cristo, agora como Pedro. Pedro como funcionário? Não. Pedro como escravo? Não. Pedro como servo? Não também. Pedro como discípulo? Apenas para o nosso entendimento. Pedro como amigo, Pedro como companheiro, Pedro como alguém que estaria com Jesus nos tempos bons e nos tempos ruins. Muitas das vezes nós queremos ter amigos. Muitas das vezes nós queremos ter pessoas ao nosso lado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amigo que nos deixa por detalhes não sobrevive nenhuma calamidade. O amigo que não suporta os teus defeitos não sobrevive nenhuma tempestade. A pessoa que não está disposta a enfrentar com você os problemas, a pessoa que não está disposta a enfrentar com você as crises, é como casos de família. Do SBT que passa lá 3 horas da tarde, não sei se passa ainda, que trem não, mas passava antigamente. Casos de família no SBT às 3 horas da tarde. Eles faziam um merchan que o Ratinho fazia muito tempo atrás isso. E aí foi o rapaz contar um segredo para sua esposa. Imagina ir lá em São Paulo no programa de televisão para revelar um segredo para sua esposa. E aquele mistério, e a esposa braba. Eu acho até hoje que aquilo lá é tudo montado, mas vamos comprar por verdade, porque, né, tá bom. Então, eles lá. Daqui a pouco o cara contando assim, porque eu tenho um segredo para te contar, e o programa começou às 2 da tarde, eu estava fazendo outra coisa, a televisão estava ligada, e aquilo chamou minha atenção, e eles fizeram um trabalho tão bom que me despertou curiosidade para saber o que ia acontecer, o que aquele cara ia falar. E aquele cara, não, porque o que eu vou te contar vai acabar com o nosso casamento. O que eu vou te contar vai destruir a nossa família. E eu ali, nervoso, né? Telenovela, nossa, sensacional, vamos ver a fofoca da vez, né? Uau! 3 horas de programa. E o cara para contar e a mulher para ouvir. 3 horas de programa. E eu ia falar o retardado, mas o idiota aqui assistindo. E lá, com os raiões nessa altura. A hora que dava o comercial, eita, que isso? Para que comercial agora? Eu quero saber o que vai acontecer, qual que é o problema. Chegou no final do programa, a apresentadora falou assim, não tem mais tempo, acabou o tempo, agora nós vamos revelar o teu segredo. Aí ele falou assim, mas eu não tenho coragem. Eu falei, se ele não tiver coragem, eu saio daqui, vou dar nele lá, estou 3 horas vendo o que ele está. Conte, pai. Ele pegou no cabelo dele assim e puxou, era careca. A hora que eu vi, eu travei, eu avanço nessa TV e quebro ela agora. Aí quando eu olhei assim, eles colocaram uma música e o cara tirou o cabelo inteiro e era careca mesmo, né? Sem cabelo na cabeça. Eu pensei assim, essa mulher vai avançar no pescoço desse cara? Imagine lá numa emissora de televisão, para contar que ele é careca. Vai dar briga por conta da cena. Aí depois que parou a música, filmaram ela. Ela falou assim, eu não quero mais você, porque eu odeio gente careca. Por isso que eu estou tomando remédio para o cabelo crescer, viu? E aí? Você tem amigo que fica com você se você for careca? Pergunta para tua esposa aí, fala para ela, se eu ficar careca, você continua comigo?
Já que tá, já foi, então eu vou falar. Deus uma vez me deu uma palavra de revelação, de profecia para um cidadão. E eu cheguei para o cidadão e falei assim: rapaz, tua mulher está com um problema muito grave. Tua mulher está passando por uma dificuldade muito grave e a mulher foi acometida de câncer. Estágio final. E rasparam a cabeça dela, estágio final. E eu cheguei para o rapaz e falei assim: viu, Deus manda eu te dizer que Ele vai levar ela de você. E ele pegou e chorou e falou: e o câncer vai consumir o corpo dela, ela vai morrer nessas sessões de quimioterapia. E eu falei para ele: rapaz, eu não sei o que vai acontecer, Deus está te mandando só dizer isso, que Ele vai tirar ela de você. Cuide dela, foi o que eu disse para ele: cuide dela, porque Ele vai tirar ela de você. Irmão, ele novo, ela um pouquinho mais de idade, fazendo sessão de quimioterapia, um câncer agressivo demais. O Wagner sabe de quem que eu estou falando. Um câncer agressivo demais. Até os médicos desenganaram. A única alternativa dela era uma injeção de 650 mil reais. Era a última alternativa dela, uma injeção de 650 mil reais. Deixa eu perguntar para você, o que você imaginou agora? Que a mulher ia morrer, não imaginou isso? Não foi que eu também imaginei? A probabilidade é essa, o cara novo. A mulher um pouco mais velha, fazendo um tratamento de câncer super agressivo, que precisa de uma injeção de 650 mil reais para continuar o tratamento, não injeção de cura, para continuar o tratamento. Passado um tempo, descobriram que o rapaz tinha uns rolos extraconjugal. Ela está se recuperando, o cabelo voltou a crescer, ela está já planejando a sua vida de novo, ela está de pé, ela está feliz, está alegre, está contente, e teve que dar um pé na bunda do rapaz, porque o rapaz não foi homem para sustentar a sua casa, quando ela teve a sua dificuldade. Deus realmente tirou ela dele. Quando nós não entendemos o nosso caminho, nós voltamos e perdemos o propósito de caminhar. Quando Pedro entendeu o caminho, ele não se perguntou se ia ter peixe para comer amanhã. Ele não se perguntou se ia ter provisão para ter amanhã. Ele não perguntou para Jesus: mas e Jesus, esse evangelho que você anuncia aí, vão perseguir a gente? Esse evangelho que você fala aí, ele vai trazer problema para nós? Ele não perguntou. Quando nós encontramos o verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos em um caminho sem volta. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor nos faz ser corajosos. O verdadeiro amor nos faz participar, mesmo que a situação não seja favorável. O verdadeiro amor nos faz estar, mesmo que as adversidades do nosso redor estejam grandes demais para nós. Tem um meme da internet que as turmas divulgam de vez em quando, onde a esposa diz assim para o esposo: viu, já está bom, já passei no teste, conte para mim que você é milionário. já passei do teste da pobreza, já estou com você na pobreza, vamos viver a riqueza agora, pode me contar que você tem muito dinheiro guardado. Quando alguém encontra motivo para viver, é um caminho sem volta. Nessa noite eu vim dizer para você que Jesus Cristo tem poder de cura, Jesus Cristo tem poder de restauração, Jesus Cristo tem poder de transformação, Jesus Cristo tem poder de trazer
novas todas as coisas. Jesus Cristo pode curar do câncer. Jesus Cristo pode curar de toda doença, todo mal. Jesus Cristo pode restaurar sua família. Jesus Cristo pode te dar um novo destino, um novo caminho, um novo processo. Jesus Cristo pode te dar um acesso a todas as coisas, mas não é isso que Ele te oferece. Vinde após mim, e te farei pescador de homens. O que Jesus Cristo estava oferecendo? Presença. Presença. Ele estava dizendo assim: quando você orar, quando você chorar, eu não vou dizer que você está feio, que você está careca, que você está com câncer. Eu não vou dizer que você está passando por problema, que você está passando por dificuldade. Eu não vou fugir de você. Eu estarei com você, porque eu não estou com você por interesse. Você não me procurou porque você descobriu a cura. Você me procurou, você me aceitou quando você estava passando pelo vale da sombra da morte. E a aliança feita com Jesus não é para um momento de alegria, mas é para um momento de dor também. Não é para um momento de dor, mas é para um momento de alegria também. Quem encontra Jesus não encontra a solução para os problemas, encontra um caminho sem volta, encontra proteção. Eu fui para um treinamento este fim de semana, esse meio de semana. A gente saiu com uma equipe da região na terça, ficou quarta, voltei hoje. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu sou meio sem paciência para algumas coisas. Se você vê minha perna assim, ó, é porque o bicho já foi, já acabou a reunião. Eu já estou querendo ir embora. Para você ter uma ideia, lá eu não estava assim, lá eu estava com as duas, estava assim, ó. Os pastores do meu lado colocavam a mão na minha perna e falavam assim: calma, rapaz, já está acabando. Irmão, você sabe o que é assim num lugar, terça-feira o homem começa a falar 1h e dá 10 horas da noite, ele não parou de falar ainda. E eu sentado, escutando. E falei assim: tá, é castigo. De vez em quando eu passo 5 minutos do culto, acumularam os 5 minutos e agora estão me judiando aqui. É tudo os 5 minutos que eu passei nos cultos na vida, estão recompensando aqui. E o cara falava, e eu, ai meu Deus do céu, e as pernas assim, e não sabia mais onde pôr a mão. Aí terminou, mas a boia era boa, a jantar era boa. Fui dormir. 5 no meu quarto. Uma tomada para carregar o celular. A gente olhava para a tomada e quem é que vai primeiro? Quem que está na vez? Um chuveiro. Roubei o sabonete de uma lá ainda. Cheguei em casa, a esposa falou: e esse sabonete aqui? Eu falei: ué, meu sabonete? Não, esse aqui não é teu. Minha filha olhou para mim e falou: pai, o senhor tomou banho com esse sabonete? Eu falei: tomei, filha. Mas pai, não é teu, é de outro pastor. Eu falei: pois é, agora já foi. Tomei posse. É meu, achei bonitinha a necessaire. Ainda cheguei para minha esposa e falei assim: você comprou uma necessaire nova para carregar o sabonete? Não, não é tua. Não sei de quem que é também. Irmão, você já dormiu no dormitório com outros homens? Rapaz do céu. Daniel, tinha metrônomo naquele quarto. É metrônomo que diz? Que controla a batida? 5 homens roncando sincronizado. De vez em quando um saía fora do compasso, daí eu falava assim: ei, você está fora, vai! E, tinha um que eu achei que ia morrer. De fé, eu achei que ia morrer, eu pensei: se virar agora, cai morto. Eu fiquei olhando, pensei: eu vou salvar, eu vou ser o salvador. Se ele abrir a boca e cair algo dentro, eu vou lá e tiro. No outro dia de manhã o café era bom. Eu entro lá, vamos fazer um culto? Vamos. 2 louvor, 15 minutos de palavra, e quando começou a esquentar, vamos voltar para as reuniões. De novo, me colocaram sentado lá. E eu com a minha perna aqui, estragando o sapato já. Aí quando foi na madrugada de quarta para quinta hoje, Deus me permitiu ter uma oração que eu não senti tanto a presença de Deus.
nem nos melhores dias de minha vida. Sabe, irmãos, Deus nos leva a cada lugar. Deus nos leva a cada situação. Que de vez em quando a gente quer voltar, a gente quer sair. Mas quando a gente sente a alma da gente vinculada ao que Jesus tem e ao propósito de Jesus, nós achamos o nosso caminho sem volta. E o Espírito Santo de Deus passa a confortar o nosso coração. O que você precisa nessa noite? O que você almeja nessa noite? O que você necessita nessa noite? O que é teu desejo? O que é tua vontade? O que está te fazendo falta? O que precisa te preencher? O que você está buscando? O que você está olhando? O que tem movimentado o teu coração? O que tem movimentado a tua vida? O que tem movimentado você? Eu tenho a te oferecer. Eu tenho. Está procurando dinheiro? A gente tem. Está procurando saúde? Também tem. Está procurando prosperidade? Tem também. Tem. Está procurando carinho, amor? Tem de bastante. Está procurando casa própria? Também tem. Está procurando alimento? Temos também, temos. Se você me chegar pedindo dinheiro, você vai ser frustrado para você prosperar. Mas se você me chegar falando assim, eu preciso desse Jesus que você pregou hoje, você vai enriquecer. Porque Jesus não deixa ninguém na mão daqueles que um dia decidiram seguir Ele, daqueles que estão em um caminho sem volta. Nessa noite eu vim dizer para você que a vida não é fácil, mas se encontrarmos Jesus, nós estamos em um caminho sem volta. Se nós encontrarmos Jesus como Pedro encontrou, como Pedro achou. Certa vez Pedro, para concluir a palavra, certa vez Pedro estava em um lugar onde ele ouviu o mesmo texto que ele ouviu a primeira vez. Quando Pedro aceitou o chamado, a mensagem que ele ouviu é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eles sabiam das profecias, eles sabiam das palavras, que o chegar do reino dos céus era o Messias anunciado, que viria, e ao terceiro dia iria morrer. Eles sabiam. Mas em determinado momento da vida de Pedro, Pedro ouve de novo essa palavra, que aqueceu o seu coração lá. Na primeira vez que Pedro teve o seu coração aquecido, que ele aceitou o chamado, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Num outro tempo, Pedro ouviu Jesus falar: ei, vão ferir o pastor, vão machucar o pastor, porque é chegado o reino dos céus. Aí Pedro fala: ei, nada disso. Se ferirem o pastor, mata nós também. Se for necessário, morreremos contigo. Aí Pedro ouve uma dura palavra. Presta bem atenção, a mensagem era a mesma, nas duas vezes. Na primeira vez, Pedro ouve, viu? Venha após mim, porque te farei pescador de homens. Na segunda mensagem, que era praticamente a mesma mensagem, Pedro ouve: afasta-te de mim, Satanás. Jesus Cristo te ama. Você pode alcançar tudo o que você precisa, tudo o que você deseja e tudo o que você quer. Quando você começar a entender que você está em um caminho sem volta. E o único que vai te sustentar na jornada e no caminho é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha bem para mim agora, não que eu seja alguma coisa, mas para você prestar atenção. Olha bem para mim agora. Diga para mim o que você precisa no pensamento, senão o vizinho vai te ouvir. De vez em quando quer dificuldade demais para nós, para o vizinho não é nada. Uma vez eu fui numa igreja que eu precisava de uma ajuda financeira. Eu precisava naquela época, acho que era de 3 mil reais. Quando eu assumi a igreja para fechar as contas do mês, precisava de 3 mil reais. E eu fui num culto numa igreja em Curitiba. E o pastor falou assim: pede o que vocês querem. E eu falei em voz alta, fui poderoso, macho aquela vez. Falei assim: eu preciso de 3 mil. O cidadão do meu lado olhou e falou assim: o que você falou?
Eu falei que eu preciso de 3 mil. Daí ele olhou para mim de novo e falou, você é louco? Eu falei assim, não, eu estou precisando de 3 mil. Daí ele falou assim para mim, viu? Eu vim aqui buscar a cura do câncer para o meu filho, que está internado, desenganado pelos médicos. E você veio me falar de 3 mil reais? Eu olhei para ele, enchi o olho de lágrimas e falei assim, desculpe. Aí ele encheu o olho de lágrimas e falou bem assim, viu? Você pode orar por mim? E o pastor pregando. Eu falei, posso. Coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, pai, perdoa a minha superficialidade. Perdoa, pai, a minha pequenez. E se eu sou seu filho, cura o filho dele. Aquele rapaz olhou para mim, encheu os olhos de lágrima e falou assim para mim, viu? É só de 3 mil que você está precisando? Eu falei, é. Daí ele falou assim para mim, eu vou te dar os 3 mil reais que você está precisando. Porque 3 mil reais não resolve nada no problema do meu filho hoje. Mas a oração que você fez aqueceu o meu coração e me encheu de esperança. Eu sou amigo dele até hoje, a gente se conheceu naquela igreja, de vez em quando a gente troca umas mensagens. O filho dele faleceu 4 dias depois. E quando a gente troca uma mensagem, ele me chama de Brod. Eu não gosto muito disso, ele fala, ô Brod. Eu falo, fala meu amigo. E certa vez ele falou assim para mim, Deus te usou para acalmar o meu coração. Porque eu fui naquela igreja não atrás da cura, eu fui naquela igreja atrás de Jesus. Esse ano ele está terminando o Instituto Teológico e vai se tornar pastor. Saiu de empresário para pastor. Então pensa aí o que você precisa, vai. Olha para mim e diga para mim o que você precisa. Porque eu vou te entregar nessa noite o que você precisa. Eu vou te entregar. Nessa noite eu te ofereço um caminho sem volta. Nessa noite eu te ofereço um Jesus Cristo, que se você tiver Ele, isso que você pediu não é nada perto do que Ele tem a te oferecer. Ele tem amor. E nos braços de Jesus não há lugar para medo, nem para dúvida. Tenha certeza de o que você acabou de mentalizar. Se você buscar a Jesus, você vai encontrar. Feche seus olhos e fale com aquele que é o nosso caminho sem volta.